¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Gracias por estar con nosotros como siempre todos los martes en punto a las 12 del mediodía y hasta la 1 de la tarde con todo lo que concierne a la seguridad de los alimentos y todos los temas que pues son de nuestro interés siempre estar informados. Agradecemos también a todos nuestros cibervidentes que todos los martes se dan cita con nosotros para conocer toda la temática que traemos en conjunto con los expertos que martes a martes pues tienen el compromiso de estar con nosotros para compartirles todo lo que ustedes desean saber en un tema en particular. Hoy 15 de mayo de 2018 felicitamos a todos los maestros, a todos los docentes que hacen posible la formación de profesionistas y bueno, claro está que son punta de lanza en la generación de talentos que hacen posible el movimiento a nivel internacional de todos los bienes y todo el sector productivo de todos los ámbitos, claro está, ¿verdad? Pero bueno, quería aprovechar ese espacio para felicitarlos, que tengan un muy bonito día y que bueno, nos consientan muchísimo, ¿verdad? Estamos ya disponibles en nuestras redes sociales, ya estamos completamente en vivo a través de Facebook Live, estamos también ahí, estamos en Twitter para poder estar al pendiente con todo el equipo de trabajo detrás de cámaras y poder estar atentos a todas sus consultas. Recuerden, hay que preguntar, hay que involucrarse, está la invitación abierta para que puedan hacer sus preguntas a lo largo de la temática que vamos a estar abordando el día de hoy con nuestro invitado y siéntanse con toda la libertad de poder disipar esas dudas que puedan irse presentando a lo largo de la maduración de este tema. Hablaremos el día de hoy de la biotecnología del maíz, cómo esta herramienta alternativa, realmente con poco tiempo de haber nacido y de haberse promovido como una herramienta del futuro, pues bueno, cómo va a ser factor determinante en el cambio de la cultura alimentaria y la forma de producir alimentos que conocemos hoy día. Y para eso tengo el honor de presentar aquí con ustedes al el doctor Afonso Monteiro. Él es director general de Innovación y Desarrollo de Productos del Centro de Investigaciones Novacem, a quien le doy la más cordial de las bienvenidas. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Buenas tardes. Gracias por recibirnos a nosotros. Y en nombre de Novacem, una vez más, muchas gracias por la invitación. Gracias, doctor. Bueno, pues entonces el tema que vamos a estar abordando, les comento, también ya tenemos por ahí el chat en línea, ya estamos directamente atendiendo todas sus solicitudes, se van a estar haciendo los comentarios a lo largo de las preguntas que vamos a estar abordando con nuestro invitado y claro está, pues la invitación a que puedan involucrarse y ser parte del tema del día de hoy. Doctor Afonso, platiquemos. ¿Quién es Afonso Monteiro? ¿Qué es lo que trabaja? ¿Cuál es su línea de estudio? ¿Y cuáles son las soluciones que traen ustedes como Centro de Investigaciones Novacem? Muy bien. Soy responsable pelo desarrollo de nuevos productos de maíz, híbridos de maíz, en la empresa Novacem. Somos uma empresa americana, estamos no mercado já há 20 anos e nesses 20 anos buscamos trazer produtos com visão comercial. O que significa visão comercial? Visão comercial seria entregar o produto a nossos clientes usando a tecnologia de ponta mais importante e mais novedosa, para sempre ganharmos tempo em lançamento de, principalmente, produção de alimentos. Excelente. Como tal, el Centro de Investigaciones Novacem me comenta que es mexicano, está ubicado, me comenta, en Acatlán. Sí, tenemos una planta de beneficio en Acatlán. Okay. E temos 2 estações experimentais, um campo de verano que está em Sayula e outro campo de inverno que está em Autlán, em La Costa. Com esses 2 campos de investigação mais a planta, estamos generando híbridos novedosos graças a inovações novas que seriam parte do que viene sendo a biotecnologia. Perfecto. Muy bien, doctor. Luego de esta introducción y ver directamente cómo Novacem puede ser pues precursor de soluciones para el campo mexicano. Igual al finalizar la temática del día de hoy, el estar trabajando la entrevista, al finalizarla con todo gusto podemos hacerle llegar los datos del doctor. Perfecto. Podemos hacer llegar la información del Centro de Investigaciones y cualquier información adicional que ustedes deseen adquirir para poder dar seguimiento a alguna duda precisa o propiamente poder consultar qué más se puede hacer con ustedes, ¿verdad? Claro que sí. Y durante essa plática de hoje, a cada momento que queiram perguntar algo, a cada pergunta estamos dispostos a tratar de
contestar. Se não sabemos contestar, buscaremos em los Googles da vida, pero de alguma maneira trataremos de deixar a informação, o mensagem bem dito. Excelente. Pues ahí está la invitación abierta. Igual tendríamos la apertura para trabajar alrededor de 15 a 10 minutos previo a finalizar la transmisión de hoy para poder atender con todo gusto sus preguntas y cualquier consulta que quiera usted hacernos saber, y con todo gusto pues el doctor le hará de su conocimiento para que nos dé la correspondiente respuesta, ¿verdad? Seguro que sí. Doctor, en materia, biotecnología, ¿por qué considerarla como la herramienta, la herramienta como opción del futuro en el campo? Claro que sí, muy buena pregunta. Hace décadas, en los 80s, cuando empezamos a trabajar con el genoma del maíz, no decíamos biotecnología, sino decíamos ingeniería genética. Porque la ingeniería genética es el fato donde tú manipulas el ADN del maíz. Entonces, era de fato una ingeniería. Tratábamos de mejorar la estructura genómica del maíz, ¿no? Com o tempo, decidimos usar o término biotecnologia, porque seria a tecnologia em la biologia, onde manipulamos o ADN. É importante ressaltar que biotecnologia não é transgênia. Transgênia é um subproduto, vamos dizendo assim, da biotecnologia. A biotecnologia é uma ferramenta para apressurar o desenvolvimento de novos cultivos, usando-se então o melhoramento genético clássico. Através do melhoramento genético clássico, onde temos o germoplasma a nosso favor, podemos manipular esse germoplasma a nível molecular. Pero transgênia seria uma coisa a parte do que é biotecnologia. Excelente. Entonces, tal cual en sí el concepto de biotecnología para todos nuestros cibervidentes, y a lo mejor para quienes el concepto todavía puede ser nuevo, ¿cuál sería el concepto preciso de biotecnología? Ok. Sería el arte o la ciencia de manipular el genoma. O que é o genoma? Basicamente é a estrutura de que cada ser vivo temos. Então, no caso do maíz, manipulamos o genoma, manipulamos o DNA. Nos metemos na molécula do DNA e hacemos, então, uso de novas tecnologias, uma muito novedosa, que não é nada de transgênica, é uma que dizemos CRISPR-Cas9. É uma metodologia onde podemos, quase como se fosse uma tijera molecular, podemos nos meter a ADN do maíz e cambiar os genes. Por exemplo, podemos fazer que um gene que esteja dormido se desperte para produzir algo que queremos. Então, podemos o quê? Manipular o cultivo, se é maíz ou se é outro organismo vivo, a nosso favor, buscando sempre melhor produtividade e melhor qualidade de alimento. Muy bien, doctor, entonces, importante precisar, organismos genéticamente modificados no es lo mismo que biotecnología. Não, OGMs são o produto de o que dizemos de transgênia. O que seria uma transgênia? Seria insertar pedacito do ADN de uma bactéria, por exemplo, Bacillus thuringiensis, e insertamos em ADN do maíz. Ou seja, transportamos a transgênia, transportamos esse pedacito de informação genética de uma bactéria em el ADN do maíz, para que o maíz pueda copiar esse gene da bactéria e ser autoimune a insectos, por exemplo, no caso de los BTs. Isso seria a transgênia, ok? Agora, a biotecnologia é muito mais que isso. A biotecnologia seria novas técnicas para conseguirmos trabalhar em el genoma do maíz, ou seja, vamos a nível biológico, a nível molecular. Perfecto. Muy bien, entonces igual ya después de esta explicación concisa, continuamos con el tema de las preguntas. Doctor, ¿cuál es nuestro presente? ¿Cuál es nuestro presente en tema de producción agrícola? A nivel mundial, digo, porque lo comentábamos y lo platicábamos el día de ayer, ¿verdad? Pues sí. No soy mexicano, no me quiero meter con esos temas. Claro. Yo soy brasileño y digo, no vamos a hablar ni de Brasil ni de México, hablemos de un contexto global. Claro. ¿A qué nos estamos enfrentando, doctor, en tema de producción agrícola? Ok. Por ahí viene incluso la teoría de Malthus.
¿no? Dr. Malthus. Este doctor en las décadas de 1960 salió con esa teoría que la producción de alimentos crece en progresión aritmética. Y la producción de alimentos y la población crece en proporción geométrica, o sea, para cada 2 toneladas de producto que tenemos 4 veces más bocas para comer, ¿no? Isso sim é certo. Se é certo, sabemos que já estamos chegando quase ao ano fatal, onde vamos ter aí talvez um equilíbrio não muito positivo em produção de alimentos e alimentação. Se vamos pensando em um contexto mais mundial, se vemos muito lá na África subsaariana, se vemos alguns países mesmo das Américas, o grande problema é ter produtividade. O que é produtividade? É rendimento por hectare. Ou seja, temos que utilizar cada hectare, cada metro quadrado para produzir mais alimentos. Se hacemos isso, se podemos duplicar isso por hectare, podemos então estarmos seguros de que vamos entregar alimentos em quantidade e qualidade para a população humana. Pero sim é um grande problema que temos hoje em dia, não nada mais por falta de híbridos ou variedades que nos produzam cada vez mais, pero principalmente pelos cambios climáticos que estamos tendo, sequia, calor, coisas assim. Excelente. Entonces, doctor, ¿nos estamos acercando peligrosamente a lo que predijo Malthus? Eu quisiera dizer que não, pero a tendência pode que seja assim. Se não conseguirmos desenvolver produtos cada vez mais rendidores, então aí entraria a genética, o melhoramento clássico, vegetal e a biotecnologia. Se não conseguirmos desenvolver produtos que sejam tolerantes a enfermidades, a plagas, a calor, a sequia, vamos chegar a um momento em que vai haver um déficit de produção de alimentos. Pero hay que acordarse uma coisa, em genética, há uma equação muito famosa que diz que fenotipo é igual a genotipo mais ambiente. O que é o fenotipo? Ao final do dia, fenotipo é rendimento, são quilos, toneladas por hectare. Então, o rendimento está diretamente proporcional ao que? À genética, que seria a parte que trabalhamos nós outros com melhoramento clássico, com biotecnologia e coisas assim. E diretamente proporcional, igual a que? Ao ambiente. Então, rendimento é genética mais ambiente. Ora, o que é ambiente? Podemos dizer, bueno, ambiente é suelo, clima, calor, lluvia, coisas assim. Sim, isso é parte do ambiente, mas há outro ingrediente muito importante no ambiente, que é a tecnologia do agricultor. Então, a tecnologia do agricultor associada à genética em um ambiente bueno, nos dá então condições de conseguirmos bons rendimentos, buenas toneladas de alimento por hectare. Doctor, ¿ya estamos viviendo realmente, digamos, una crisis en seguridad alimentaria? Em alguns países, sim. Em alguns países, sim. Se vamos uma vez mais a Malawi, Zimbábue, em África, já temos problemas sericíssimos. Se vamos mesmo a Brasil, há determinadas partes da parte noroeste do Brasil, onde já não podemos cumprir com a entrega, com a demanda de alimentos, né? Pero o que hacemos então? Tratamos de ter o melhor uso do suelo com tecnologias adequadas associadas a outras áreas do conhecimento. Okay. Temos que trabalhar com fitopatólogos, com a gente que trabalha com endafologia, com suelos, com o pessoal que trabalha com insectos, para juntos podermos entregar o que? Um melhor ambiente. Podemos manipular parte do ambiente com esse uso de melhor uso de suelo, trabalhos com fitopatologia e coisas assim. Muy bien, entonces digamos que de hecho no es nada del otro mundo y que no se pueda ver en ciertos sitios públicos donde podemos consultar incluso en medios públicos, medios de transmisión, noticias, demás. No es una mentira que estamos realmente viviendo un desbalance
y una desigualdad alimentaria, ¿no? Sí. Se redundan o se abordan diferentes tipos de situaciones, hablan de una desproporción enorme en la producción de alimentos por un lado y un descuido tremendo en la productividad en otra. Hablamos también de situaciones donde las cuestiones políticas, las cuestiones sociales juegan un factor ponderante ahí, ¿verdad?, para que esa cuestión siga presentándose. Pero en tema de seguridad alimentaria por cuestiones agrícolas, es una realidad que los suelos nos están dando cada vez menos y estamos creciendo a pasos agigantados, claro, doctor. Isso me recuerda algo que sucedeu nos anos 60, que dizíamos a Revolução Verde. O que foi a Revolução Verde? Dr. Burlock, de CIMMYT, desenvolveu uma técnica onde se começaram a usar variedades melhoradas de maíz, de trigo, coisas assim, associadas a um uso consciente de agroquímicos. E com isso conseguimos dobrar a produção de alimentos. Em aquele então, a África, uma vez mais, tinha problemas sérios com isso. Então, a Revolução Verde, o que ha sido? Ha sido o uso da genética, da melhora genética associada a inputs de suelo, de fertilizantes, coisas assim. Pero se não nos preocuparmos muito, se não podemos, nós os científicos, chegarmos a uma zona de conforto. Temos sempre que ter como se fosse uma bolita de cristal e predizer o futuro, porque novas enfermidades, plagas, essas coisas sempre vão ocorrer. Então temos que estar um passito adelante disso, tratando de predizer isso. Temos que ser propositivos. En relación al tema de todas estas técnicas que usted nos menciona y todo este avance positivo que se está teniendo en temas de biotecnología, ¿ya se están poniendo en práctica, doctor? ¿Ya hay trabajos que son casos de éxito en este tipo de metodologías? Porque pues muchos se lo preguntarán y digo, claro, es una percepción muy personal de que pues la cuestión de la biotecnología sigue todavía en muchos casos siendo la gente incrédula a si realmente funciona, si no funciona. Claro. De repente está el comentario de, oye, pero no tendrá efectos a mediano o largo plazo, oye, pero pues hay apoyo real del gobierno para poder fomentar y poder impulsar estas técnicas. ¿Cuál es la realidad de la biotecnología, doctor? Sim, já temos resultados comerciais do uso da biotecnologia. Por exemplo, já estamos desenvolvendo maízes tolerantes à sequia. Já estamos desenvolvendo maízes tolerantes ao calor. Já estamos trabalhando e melhorando a própria qualidade da proteína do maíz. Maíz não é fonte proteica, maíz é fonte energética. Por quê? Porque a proteína do maíz, seu nome é ceína. A ceína é muito pobre em aminoácidos essenciais para o homem, tais como lisina e triptofano. Então, já há muitos anos, desenvolvemos um mutante, era uma mutação do maíz, chamada opaco-2. Essa mutação opaco-2, isso com que a qualidade da proteína zeína do maíz fora melhor. Então, todo esse trabalho já existe e já está no mercado. E muito disso estamos logrando com técnicas novas de biotecnologia para que apressurar o desenvolvimento e o trabalho de melhoramento clássico. Uma vez mais, é muito importante conhecermos o germoplasma. O que é germoplasma? É o conjunto de todos os indivíduos de uma variedade X. Por exemplo, uma vez mais, mas temos 300 raças. Temos que saber manipular, usar isso, como dizemos, os criollos, geneticamente falando, dizemos native genes, ou seja, genes nativos. Por exemplo, em Sureste há algumas raças interessantes, criollos interessantes, de nome Sapalote Grande e Sapalote Tico. Esses criollos têm tolerância a determinadas enfermidades. Ok? Não podemos usar um criollo comercialmente falando, porque não nos vai dar muito rendimento. Pero ele se tem genes que podemos utilizar através da biotecnologia para introduzir em maízes comerciais. Perfecto. Tal cual entonces la biotecnología como tal ya es una realidad, ya se está utilizando. Como Centro de Investigaciones Novacem,
¿Puede platicarnos algunos casos de éxito o avances importantes que han tenido en territorio mexicano con algún grupo de agricultores, algún tipo de estudio experimental que se esté trabajando en algún campo o alguna región del territorio nacional? Platíquenos un poco de eso. Sí, tenemos híbridos já altamente tolerantes à sequia, tolerantes ao calor, mediante a associação que temos no Bacen com CIMIT, em El Batán. Através de CIMIT, tratamos de desenvolver e entender molecularmente nossa genética. Então, a nível molecular, eu entendo que uma linha X minha é altamente tolerante a determinado patógeno ou determinado estresse abiótico, não? Então, através disso, eu posso exatamente selecionar a linha que eu busco para cruzar com outra linha para ser algo comercial. Então, se somos uma empresa americana, mas temos muito contato com o CIMIT e com outros organismos internacionais, como a Universidade de Iowa, em Ames, trabalhos com personal de Wisconsin, onde nos apoiamos muito no uso de la biotecnologia e no uso do que dizemos fingerprinting, ou seja, o rinotipeio. Todo o maíz no Bacen está rinotipiado. Isso significa, imagina-te como se fosse uma livraria. Então, se te metes em uma tenda e sabe, bueno, a etiqueta X me diz que a linha X é tolerante a algo que hoje não é tão importante, mas será em el futuro. Então, esse uso com Nova Bacen já está sendo muito bem aportado, com resultados já comerciais. Perfecto. Antes de hablar de biotecnología, doctor, y digo, ya nos precisó el concepto en general, pero antes de hablar de biotecnología, hablamos de algo que se llama mejoramiento genético vegetal convencional. Perfecto. Platíquenos de eso. Ok. Hay que acordarnos de que el primer breeder, o sea, el primer científico, el primer mejorador de maíz fueron justamente los mayas. O sea, a través de lo que decimos selección masal, los indígenas buscaban en sus cosechas la mejor mazorca, la mejor planta y las preservaban para las siguientes generaciones. Y eso ha sido el fundamento del mejoramiento genético, ¿no? O que passa é que com o tempo, a Dr. Mendel começou com as teorias de Mendel, onde sabemos as segregações, começamos então a entender um pouquinho mais a nível de germoplasma. Então, o melhoramento clássico é basicamente a suma de vários materiais genéticos em todo o mundo. Por exemplo, no Bacen, eu particularmente, uma parte de meu trabalho é fazer viagens à Tailândia, a Filipinas, a Sudáfrica, a Índia, buscando o quê? Buscando germoplasma, buscando, se gustas, criollos, não necessariamente criollos, pero materiais genéticos de cada parte dessas latitudes e longitudes. Por quê? Porque cada país tem sua peculiaridade. Tailândia e Filipinas, buscamos o quê? Maízes que são tolerantes a enfermidades foliares. Por quê? Porque há muita umidade, muito calor. Então, os materiais têm que per se serem tolerantes a determinados patógenos foliares. Se vamos à África, Sudáfrica, por exemplo, buscamos tolerância a calor. Ao sul de Johannesburgo, que é a capital de Sudáfrica, há um sítio chamado Potchefstroom. Esse sítio é tão caloroso que a gente sembra maízes entre surcos, 2 metros entre surcos, de tão caloroso que é. Então, é uma fonte de tolerância a calor. Então, o melhoramento clássico é a búsqueda constante de novos germoplasmas através do globo. Traemos isso tudo ao México e, através de cruzas específicas e metodologias de melhoramento genético, começamos a melhorar esses materiais. Ok. Antes, hacíamos isso e nos tardava 5, 8, 10 anos a sair com um híbrido novo. Por quê? Porque tardava muito, teríamos que fazer cruzas específicas manuais em el campo. Hoje em dia, com a ferramenta de biotecnologia, vamos ao cerne da questão, vamos ao ADN, vamos ao que nos interessa. E, através disso,
eu não tenho que perder mais 8, 10 anos. Em 2, 3 anos, eu tenho um novo híbrido. Usando-se toda essa metodologia clássica, que é o uso adequado do germoplasma, aliado à metodologia de melhoramento clássico. ¿Cuáles son las verdaderas necesidades reales en las que ahorita se están trabajando el manejo del germoplasma? Platicaba ahorita usted de patógenos, resistencia a patógenos y resistencia a condiciones climatológicas. Claro. ¿Qué otro tipo de adversidades ambientales están buscando ustedes revertir con el uso de estas técnicas? Perfeito. Sabemos que o clima está cambiando muito. Esse câmbio climático, se é algo que já chegou, há gente que não creem tanto, mas se sabemos que já chegou. Uma coisa que me preocupa muito é que com esse câmbio climático temos basicamente muito calor, dias muito calorosos. Calor e sequia é um caldo de cultivo para que empiecem os insectos. E os insectos têm a capacidade de se mutar rapidamente. Então, a primeira preocupação é tratar de desenvolver produtos que tenham uma certa tolerância a insectos. Igual também temos problemas, como tu bem dizias, problemas fitossanitários. Muitas enfermidades que começam a aparecer aqui. Um exemplo clássico é que há uma enfermidade no nome mancha de asfalto. Mancha de asfalto estava constrita ao sureste americano. Já há 2 ciclos estamos notando mancha de asfalto em todo o ocidente do país. Então, ou seja, por el uso constante do cultivo, por ventanas de sembras que temos que cambiar em função dos câmbios climáticos, as enfermidades começam a aparecer. Então, através de metodologias apropriadas, desenvolvemos genes que tenham tolerância a esses problemas. Outra enfermidade que está ocorrendo muito hoje em Sinaloa é o que dizemos Eumitosporium tursicum, que está queimando muito alguns híbridos de algumas empresas aí em Sinaloa. Mas há um gene que te dá tolerância a essa enfermidade. Então, é o uso desses genes que nos ajuda muito a trabalhar em condições desses estresses que dizemos bióticos, ou seja, tolerância a insetos, a plagas, a enfermidades. Tá? E também temos que nos preocupar com estresses abióticos, clima, basicamente. Não? Agora, acordamos que clima seria o que? Calor, sequia. Agora, calor e sequia te conlleva a mais populações de insectos. Então, é uma eterna peleia em tratar de predecir problemas potenciais. É isso que nós outros que trabalhamos com genética buscamos fazer, predecir problemas potenciais. Hablaba usted de la hibridación. Sí. El hecho de manejar esta técnica nos va a ayudar a revertir esta situación. Platícanos de esa parte. Sim. A hibridação é algo que já ocorre há muitos e muitos anos. Todas as empresas a nível mundial já trabalhamos com hibridação. Vamos pensando em maíz. O que seria a hibridação? Seria cruzar 2 parentales, ou seja, um papá e uma mamá, o macho e a hembra, para conseguirmos o que dizemos de heteroses, ou seja, quando cruzamos 2 indivíduos geneticamente distantes, conseguimos a heteroses. O que significa isso? Melhor rendimentos. E agregamos tolerância a estresses bióticos e abióticos. Uma vez mais, o que hace a biotecnologia nesse aspecto? Antes eu tinha que produzir uma quantidade muito grande de parentales, machos e hembras, aí tinha eu que cruzar todos por todos, para decidir qual seria a melhor combinação, porque temos que ver isso no campo. Hoje em dia, manipulamos o genoma e molecularmente eu já posso dizer que a linha A é geneticamente muito distante da linha B. Sendo geneticamente distantes, me vai dar heteroses, que é vigor de híbrido. Então, é outro uso da biotecnologia, que não é nada de transgênico. Perfecto. Platicarle, llegamos a una pregunta pues realmente importante que a lo mejor sería necesario planteársela, ¿verdad? Conocemos que el tema del manejo de material genético y el tema de técnicas desarrolladas en laboratorio, pues a la gente que a lo mejor no conocemos y las personas que están cercanas a este tipo de temáticas a veces
pueden percibirse incrédulos ante esto, ¿no? ¿Habría daños a largo plazo sabiendo que a nivel genético se están modificando los fenotipos de plantas, las semillas, se están haciendo mejoramiento genético? ¿Existe la posibilidad de un daño al consumidor? Porque finalmente es el consumidor el que va a adquirir este producto. ¿Existirá algún riesgo relacionado a las generaciones futuras en relación a la invención de estas técnicas para producir superalimentos, por así decirlo? Mire bem, o melhoramento genético é algo que já existe há siglos e siglos. Como comentava hace rato, os maias foram os primeiros melhoradores do maíz. Está claro que durante os anos 20, 30, trabalhamos na base do fenotipo, buscando os melhores indivíduos, cosechávamos as melhores mazorcas e volvíamos a sembrar as melhores mazorcas. Ou seja, era um tipo de seleção, uma seleção muito pequenita, uma seleção massal que dissemos, não? Pero o melhoramento ha sido trabalhado constantemente e chegamos ao momento que começamos com técnicas de melhoramento clássico, onde seria cruzas entre maízes distintos para obtenção de novos produtos. E hoje em dia usamos a biotecnologia. Então, significa que há ciclos hacemos melhoramento genético, não? A dúvida que às vezes vem na cabeça de um é, bueno, estamos agora manipulando o genoma, estamos manipulando o ADN, não? Pero mientras estemos nomás trabalhando em ADN do maíz, fazendo com que um gene X que nos interesse seja mais importante e nos expresse alguma coisa importante, ou silenciando um outro gene que poderia nos causar uma enfermidade, não? Não há nenhum problema, porque não estamos destruindo o genoma do maíz. Estamos nomás construindo um genoma a nosso favor. Um exemplo muito típico com o maíz. Podemos, com essa tecnologia CRISPR-Cas, podemos silenciar um gene do maíz que produz amilosa e fazer com que outro gene se desperte. Esse gene produziria amilopectina. Bueno, o que vai ser a amilopectina? Se hacemos com que a amilopectina empiece a estar mais presente em las enzimas, em la produção de produtos finais, podemos fazer plástico del maíz, ¿ok? Entonces, no es transgenia, es nada más un acomodo de las funciones de cada enzima, de cada gene. O sea, hay una teoría que decimos, teoría uno gene, una enzima. O sea, un gene expresa a través de la enzima un producto final, que seria um fenótipo, ¿ok? Entonces, podemos hacer com que o maíz empiece a ser um produtor de plástico, por exemplo. Então, o mensagem é esse: estamos manipulando o genoma, não estamos destruindo e não estamos tampouco agregando nada exógeno ao ADN. Estamos reordenando, se querem, as moléculas, as bases nitrogenadas, que é a base da vida, para nos beneficiar disso. Ou seja, estamos cada vez mais domesticando o maíz. Perfecto. Sí, como bien comentaba, no es activar o silenciar elementos de esa cadena del genoma para favorecernos en temas agrícolas. Claro, é parte disso. E essa tecnologia CRISPR-Cas, uma vez mais, é como se fosse uma tijeira enzimática. Me vou em la cadena, o ADN é uma coisa, uma hélice, não? E temos várias constituições, que seriam as bases nitrogenadas. O que hacemos é trabalhar nessas bases nitrogenadas, não? E é uma coisa interessante, por exemplo, existem marcadores moleculares. Esses marcadores moleculares, eu não tenho que sembrar o maíz, esperar que o maíz cresça para que me dê um marcador. Por exemplo, se tem uma hoja com color morado, isso é um marcador genético, ok? Antes eu tinha que esperar que o maíz crescera para que eu pudesse ver a planta, essa hojita morada. Hoje, com marcadores moleculares, a nível molecular, eu já sei que determinada linha de maíz se tem essa cosita morada.
moraleja, gano tiempo. Ese sería el factor valioso ahí, ¿verdad? Ganarse tiempo. Perfecto. Entonces, comentarle también, el tema nutricional, ¿se vería afectado? ¿No se ve afectado? ¿Puede detonarse de manera positiva para los consumidores, para los agricultores que tendrán esos alimentos resistentes a ciertos y cuales factores limitantes? Porque esos son, ¿verdad? Son limitantes de crecimiento, de claro, productividad. ¿El tema nutricional se ha puesto sobre la mesa para estudiarse o no se afecta? Bueno, no se afeta, e se afeta, se afetaria para o lado bueno. Por exemplo, como eu já comentei, podemos fazer com que a proteína do maíz seja melhor, tenha melhor qualidade. Okay. Em el caso da soja, podemos fazer com que os ácidos, porque a soja tem ácidos oleicos e não oleicos. Ou seja, há lado que te dá o colesterol malo e o colesterol bueno. Podemos manipular a soja para que o aceite de soja nos cause ácidos graxos insaturados, que são a base para evitar esse colesterol para nós outros. Né? Então, isso tudo se pode trabalhar. Se pode trabalhar sem afetar em nada a qualidade do alimento. Muito pelo contrário, pode melhorar muito a qualidade do alimento. E hay que acordar que cada nova tecnologia deve de estar basado em el marco da autoridade. Ou seja, então, não podemos, a autoridade está sempre presente nisso. Então, não vê maiores problemas, não existe esse problema. Excelente, muy bien. Entonces, esa parte me interesa, toca un punto sensible, doctor. La cuestión del marco regulatorio van de la mano ustedes en ese sentido. ¿Con quién trabajan en esta cuestión? Que Nova Semase, em conjunto com as autoridades, com quem estão trabalhando? Exatamente. Então, há tipo de CTN Bio, como incluso em Brasília, CTN Bio, onde a indústria, nós outros, trabalhamos em la mano com os acadêmicos. Os acadêmicos são os que empiezam com as novas tecnologias. E, como acordo, trabalhamos com a autoridade, buscando sempre preservar a qualidade do alimento, preservar o rendimento, sem afetar em nada o consumidor final. Em outras palavras, a cada nova técnica, trabalhamos com a autoridade, explicando as vantagens e desvantagens dessas técnicas. Uma vez mais, essa última técnica novedosa, CRISPR-Cas, estamos trabalhando com a autoridade para ensinar, para convencer que não é transgênia. Não é nada de transgênia, não? Então, pero sim é muito importante trabalharmos com um marco regulatório, porque temos que seguir, como toda a sociedade, temos que seguir normas e patrones, não? Então, a indústria, nós outros, se trabalhamos a la mano com a autoridade, buscando cada vez mais toneladas por hectárea de produto alimentício. Perfeito. Doctor, digo, aprovechando, ¿no? Quisiera, y voy a hacerle esta pregunta porque creo que va acorde al tema, y digo, ya teniéndolo aquí, aprovecharíamos toda su expertise en el tema. ¿Hay que decirles no? Es una pregunta que creo que todos se hacen en la audiencia y en algún momento se lo plantearon, porque finalmente todo esto va a un consumo, si no es para sector primario, ¿verdad? Para producción de otro tipo de alimentos, si no es para que consumo humano, ¿no? ¿Hay que decirle no a los organismos genéticamente modificados? No necesariamente. No necesariamente. Bueno, aquí en México sí es no. ¿Por qué es no? Porque la autoridad no nos permite. Entonces, bajo ese marco, tenemos que trabajar con la autoridad, ¿no? Ahora, lo que pasa es que determinados produtos, por ejemplo, si tenemos un maíz tolerante a insecto vía BT, es una ventaja buena para el agricultor. Si tenemos un producto que sea tolerante a sequía, es otra ventaja al agricultor, ¿no? Entonces, hay que entender muy bien el transgénico, ¿no? La transgenia, entonces, una vez más, es insertar una fracción de ADN o
em el maíz ou insertar em el maíz, em ADN del maíz, uma molécula estranha ao maíz. Ok? Bueno, isso seria o que é a transgênia. ¿Por que em México temos sempre essa preocupação com os transgênicos? Primeiro, México é o centro de origem do maíz, ¿verdad? Então, a grande preocupação de ambientalistas, e estou muito de acordo, é que um transgênico pueda contaminar os native genes, ou seja, pueda contaminar os criollos, que é nossa fonte de variabilidade, que, como eu falava antes, é nossa matéria-prima. Dois, que o maíz em México é um staple food, ou seja, o maíz é usado para alimentação humana direta. Então, alguma preocupação sempre te vem na cabeça, porque pode estar consumindo algo que ela larga me vai causar problema em meu hígado, coisas assim. Ou incluso em futuras gerações. Exatamente. Dizem, oye, é possível que haya daño a largo plazo em gerações futuras. Claro. Incluso há trabalhos que dizem que temos que esperar uma geração mais para sabermos se houve algum problema ou não em nosso metabolismo quando consumimos algo transgênico. Ok? Pero há trabalhos científicos muito importantes, incluso europeus, onde não aceitam transgênicos, pero há trabalhos em Europa que dizem que os transgênicos não te causam nenhum problema sério a nós outros, não? Pero sempre, eu entendo, uno pensa, bom, estou comendo algo que vindo de uma bactéria, não? Os bacilos thuringienses, então uno se põe preocupado, que vai passar, não? Pero há que dizer uma coisa, quando temos uma SBT, tolerante a inseto, por exemplo, esse evento, essa enzima, esse gene atua nomás hasta a produção de granos. Quando o maíz já está se ponendo maduro para a cosecha, este inseticida desaparece del grano. Então, puedes consumi-lo sem nenhum problema, ok? Porque vai haver traços nomás del inseticida. Não sei se me expliquei bem, ok? Então, esse transgênico te dá uma proteção a tu cultivo durante todo o período vegetativo e hasta a cosecha. A partir da cosecha já não há esse inseticida, ok? Então, pero são questões que sempre vamos ter aí. A Europa não aceita, Brasil e Argentina já aceitam. Estados Unidos já estão aceitando, não? E a pergunta é que se te vas com alguém que trabalha muito com OGMs, te vai dizer a famosa pergunta: queres morrer-te de hambre ou queres morrer-te com algum problema no futuro de saúde? Não? Ou seja, temos que produzir alimentos. Então, como podemos aumentar a produtividade através disso? Pero, uma coisa que é muito importante dizer é que os transgênicos já são uma tecnologia do passado. Já não há tanta novidade e já não estamos usando tanto mais os transgênicos porque já descobrimos novas tecnologias onde podemos manipular o maíz sem introduzir nada ajeno ao cultivo. Entonces digamos entonces que está quedando esta técnica o esta metodología obsoleta, la vamos a dejar de ver, la vamos a seguir viendo. En una palabra, doctor, ¿hacen daño o no hacen daño a los OGM? Não lo sabemos exatamente, pero a tendência é que não te causa danos. Agora, há que ver duas coisas. Com transgênicos, há duas olas. Há o que dizemos agronomic traits, ou seja, tratos agronômicos. Ou seja, que o maíz seja tolerante a insectos, enfermidades, essas coisas. Seriam tratos agronômicos. Pero há também o que dizemos de quality traits, ou seja, tratos de qualidade, onde podemos fazer com que o maíz tenha melhor qualidade proteica, coisas assim. Ou seja, estamos em um momento em que temos que produzir alimentos. Os transgênicos chegaram, pero uma coisa que é muito importante ressaltar é que os transgênicos são uma proteção a tu cultivo. Não necessariamente te dão mais rendimento. Te protegem tu cultivo de enfermidades, de agroquímicos, coisas assim. Ok? São uma proteção. E como já temos, uma vez mais, novas tecnologias, provavelmente os agronomic traits, coisas assim, vão ser superados do uso antigo
de transgênicos para nuevas tecnologías como la manipulación del genoma, manipulaciones de los genes. Perfecto. Muy bien, entonces igual continuamos con la entrevista. Recuerden, estamos viendo el tema de la biotecnología del maíz con el doctor Afonso Monteiro, director de Desarrollo e Innovación de Productos del Centro de Investigaciones Novacem. Recuerden que por ahí hay que estar viendo y hay que estar al pendiente de las preguntas. Estamos a punto de iniciar con el ciclo de las preguntas para que puedan sumarse a esta dinámica y puedan estar resolviendo las dudas que se les hayan presentado, incluso situaciones, casos de estudio que ustedes tengan en sus respectivas empresas y que con gusto podamos aquí abordar el tema pues de manera muy precisa, ¿no? Continuando con la entrevista, doctor, preguntarle, vamos a hacer más de 9,000 millones en 2050. Se nos viene un problema tremendo en cuestión demográfica y esto como factor dominó desencadena una gran cantidad de problemas que incluso ya ahorita están poniéndose en entredicho y causando polémica en los gobiernos. Preguntarle, estas técnicas de las que usted me habla, de las que estamos platicando en la entrevista de hoy, ¿están destinadas, están orientadas a resolver la problemática del suelo disponible? Sí, porque buscamos genéticas que tenham mais rendimento por hectare, ou seja, em um hectare podemos duplicar a produção de alimentos e melhorar a qualidade. Então, a parte importante é que a genética está derivando novos produtos cada vez mais adaptados a condições de estresse biótico e debiótico. Pero, uma vez mais, rendimento é igual genética mais ambiente. Então, temos que trabalhar muito com o ambiente, com outras áreas de conhecimento, a gente de suelos, fitopatólogos, a gente de plagas, e principalmente transferir essa nova tecnologia ao campo. Ou seja, hoje temos agricultores que dizemos high-tech, de alta tecnologia, que se entendem e podem sacar o máximo do produto novedoso que entregamos. Pero temos que barrar isso a todo o campo mexicano. Então, a extensão rural, ou seja, barrar esses conhecimentos a todos os níveis de agricultores. Solamente assim podemos realmente fazer com que o campo mexicano cresça cada vez mais. Porque há muitos agricultores que sequer entendem, sequer têm acesso a essas tecnologias novedosas. Su perspectiva, doctor, sobre ese tema. ¿Sí ha habido avance el poder llevar esta tecnología a todos los niveles de agricultura en el país o sigue detenido esto? No, e já empieza. Vamos acordar que há algumas décadas, o promédio de toneladas por hectare de maíz em México eram 2 toneladas. Hoje já são 4. Então, se de alguma maneira a extensão rural, ou seja, nossos investigadores de campo estão barrando essa informação. Se vamos a Sinaloa, falar-se de maíz que te dão 12 toneladas, é pouco. Já querem de 14, 16 ou até 18 toneladas. Se vamos ao barril, é o mesmo. Então, o que significa isso? Que nós, a indústria, através de nossos vendedores, barramos esse conhecimento aos agricultores. E associados ao governo, à autoridade, que incluso também trabalha através de Zagarpa, coisas assim, para barrar esse conhecimento. Então, se já começamos a atender esse momento onde todo o campo pueda usufruir, aproveitar dessas tecnologias mais novedosas. Perfecto, doctor. Pues tenemos una pregunta, igual si me permite podérsela compartir para darle respuesta a nuestro amigo que nos hizo el favor de participar. Igual agradezco su participación, no maneja un nombre disponible porque tiene por ahí un perfil un poco extraño y difícil de leer, pero bueno, él comenta, ¿cómo asegurar la integridad del maíz? Pregunta, del maíz nativo que no sufra alteraciones, si actualmente en México se han encontrado trazas de maíz transgénico, aun cuando no está autorizado la comercialización, experimentación en cultivos piloto. Muy buena pregunta. Hay que ver que existe uma coisa que dizemos banco de germoplasma, ok? CIMMYT tem esse banco de germoplasma. Então, esses native genes, esses criollos, essas semilhas todas estão armazenadas e guardadas propriamente allá
esse banco de germoplasma. Então, a qualidade genética de um criollo, um sapalote grande, por exemplo, está decididamente bem cuidada nesses bancos de germoplasma. Agora, há que dizer uma outra coisa. Hablamos muito de que os criollos estão tendo traços de transgênicos, pero há que acordar-se que há muitas e muitas décadas, todas as empresas estamos trabalhando com materiais não transgênicos, pero oriundos geneticamente de outras partes do mundo. Tratamos de tropicalizar materiais de la farra maiceira, tratamos de trazer materiais de Tailândia, como platiquei hace rato. Então, de alguma maneira, esses criollos já han tenido essa contaminação por parte de outros materiais, não transgênicos, é certo, mas já existe isso. Então, a grande importância de CIMMYT hoje em dia é que em seu banco de germoplasma mantém todo esse estoque de criollos muito bem preservados. Vamos a poder, bueno, antes que nada, gracias a nuestro compañero que nos hace el favor de hacernos esta pregunta. Esperamos pueda haber quedado resuelta, y si no, bueno, claro, como les comentaba de inicio, se les podrán estar entregando los datos del doctor Afonso Monteiro para que le puedan dar seguimiento. Ahí el número de teléfono, por ahí algún tipo de contacto vía email para que pues con toda la confianza se puedan acercar a él y puedan disipar todas sus dudas, ¿verdad? Con mucho Muy gusto. bien. Mejoramiento genético, ventajas sobre limitantes de crecimiento y producción como patógenos, cambios climáticos, condiciones no favorables de ambiente, alcalinidad de suelos, etcétera, etcétera. Un gran manojo de ventajas el utilizar la biotecnología, eso nos queda claro. Entonces, preguntarle, para efectos de las prácticas intensivas, digo, lo hemos visto, no creo que sea algo nuevo para usted y creo que para nadie, lo vemos en un claro ejemplo de cultivos que han ido mermando su producción año tras año. Las prácticas intensivas netamente motivadas por fines económicos, quiero producir más porque ocupo pagar deudas, porque ocupo sacar el seguro que me prestó el crédito que me prestó el banco, que ocupo cubrir la demanda de mi cliente. En fin, estamos acabando con los suelos, estamos erosionando terrenos, estamos dejando infértiles las tierras que nos dan ese porvenir económico, ¿no? Estas técnicas de biotecnología también están orientadas a recuperar y a tener un mejor aprovechamiento de los suelos fértiles del país. Mire bien, el suelo hoy en día es nada más que un soporte físico. Okay. Porque o uso de variedades mejoradas, aliadas ao bom manejo do suelo, com aplicações de fertilizantes, com aplicações de matéria orgânica, coisas assim, podemos reestruturar o suelo. Então, por exemplo, há cultivos que exportam do suelo uma quantidade muito grande de minerais e exaurem de matéria orgânica, coisas assim. Então, a biotecnologia pode te proporcionar melhores produtos, pero o manejo do suelo é muito importante, ou seja, não queimar, evitar queimadas, ou seja, quando o maíz esteja dado, há que cortar o maíz e incorporar o suelo para regressar a matéria orgânica. Há muitos tempos falávamos de cultivo mínimo, ou seja, isso todo para favorecer o suelo. Pero hoje em dia o suelo basicamente é um suporte físico para a genética que se põe através do uso de fertilizantes e coisas assim. Agora, também o que podemos fazer através de biotecnologia, e já hicimos isso em Brasil. Em Brasil é uma zona que dizemos cerrado. O cerrado é uma zona de Brasil onde o suelo é muito ácido, o pH do suelo é muito ácido e muito seco, uma série de coisas. Através de trabalhos genéticos, hoje estamos sembrando soja e maíz em el cerrado. Ou seja,
conseguimos desenvolver produtos que se adaptem a essa nova fronteira agrícola. Então, o que significa que também podemos buscar aqui em México fronteiras agrícolas que não necessariamente estejam aptas ao uso de maíz, por exemplo, pero desenvolvemos materiais que tenham tolerância a pH ácido, a suelos mais débiles, e aí trabalhar em termos de expandir fronteiras agrícolas, e não necessariamente apenas estar usando ano tras ano na mesma zona. E a inversão de cultivos, ou seja, maíz, frijol, coisas assim, é igual muito importante para beneficiar o suelo de matéria orgânica, e sabemos que o frijol te regressa parte de nitrógeno ao suelo. Perfecto. Doctor, par de preguntas constituidas en una sola, ¿no? Cambio climático, mutaciones en plagas, situación relacionada con desarrollo de nuevas enfermedades, y esto me refiero a los cultivos, y como tal cambio climático, ¿verdad? ¿Presente o futuro? Presentísimo. Y aparte de presente y futuro, doctor, quisiera que también adicionalmente me contestara, presente o futuro, y si las técnicas que se están invencionando, y que el Novasem es un precursor de estas técnicas, se está trabajando para poder revertir esta situación y que nos afecte en la menor medida posible. Claro. Más que presente, eu digo, é parte do passado, sigue sendo presente e será o futuro. Okay. Ou seja, nosso reto é trabalhar com esse câmbio climático. Nosso reto é entender o que pode passar no futuro. Por isso que eu falava muito de ter uma bolita de cristal e tratar de entender o que vai ser o futuro, não? Pero já é algo que já estuvo com nós outros, sigue estando e sempre estará. É por isso que temos que ter muita consciência em uso da água, muita consciência no uso de água, muita consciência no uso de agroquímicos, e estamos abertos a novas tecnologias, abertos ao uso de biotecnologia, uma vez que não tem muito a ver com transgênicos, são coisas à parte, não? Ou seja, temos que usar essas ferramentas para produzir mais alimento na mesma hectare, dobrar ou triplicar na mesma hectare o uso a produção desses grãos. Somente assim podemos trabalhar para ter um futuro para nossos filhos e netos com mais tranquilidade. Pero o uso consciente da água e estamos abertos a novas tecnologias, esse é o ponto principal para o nosso futuro. Perfecto. Doctor, retos que se vienen para el uso de la biotecnología, digo ya precisando mucho en su comentario, en el presente, en el futuro, y no solamente en el campo mexicano, también a nivel internacional. Claro. ¿Cuáles son los retos que se vienen en ese sentido, en el uso de la biotecnología en campo mexicano y campo en el tema internacional? ¿Y quién debe dar el primer paso? Ok. Eu diria que o primeiro passo sempre deve ser dado pela indústria, por nós outros. Por quê? Porque temos que ofertar produtos cada vez mais tecnificados e com vantagens competitivas. Okay? Então, a indústria tem que ser o primeiro fator, é o vetor do câmbio. Nós hoje somos, a indústria, somos o vetor do câmbio para uma melhora na oferta de alimentos. Né? Obviamente, temos que trabalhar a la par com a autoridade para que haja marcos, para que haja regulamentação, para que não haja abusos por alguma parte de alguma empresa ou que seja. Não? Retos. Además de produzir mais comida, o maíz no futuro pode ser, además de uma fonte de plástico, como eu falava, o maíz vai ser também uma fonte de produção de insulina, por exemplo. Então, qual é o reto? Que o agricultor hoje me sembre hectare de maíz e me cosete alguns litros de insulina. Okay? Ou seja, temos que fazer com que a agricultura não seja não mais produção não mais de alimentos, mas também produção de medicinas, produção de plástico, enfim. E seria um plástico muito bueno, porque não tem nada a ver com plástico de petróleo. Então, seria altamente biodegradável. Verdade? Até com que o maíz cada vez mais seja melhor produtor de etanol, por exemplo. Em Brasil usamos etanol para nossos coches. Então, os retos aí estão.
Entonces tenemos que estar cada vez más abiertos, pensar que no apenas en cantidad de alimento, pero por que no produção de medicinas, produção de outros aspectos do dia a dia do futuro, para evitarmos o uso constante de derivados de petróleo, por exemplo. Não? E temos aí cortes com álcool, com etanol, que é uma coisa que usamos muito em Brasil. O clima nos agradece muito, não temos problemas climáticos e buscamos cada vez mais ofertar qualidade de vida. A biotecnologia, como mensagem final, seria isso: a ferramenta que oferta melhor qualidade de vida em presente e principalmente no futuro, por tudo isso que já hemos platicado. Excelente, doctor. Se nos acaba el tiempo igual, siempre es importante decirlo y creo que cada emisión soy muy puntual en ese sentido, el que pues hablar de todo este tipo de temas, pues el tiempo no es suficiente, ¿verdad? En 60 minutos habría una gran cantidad de horas adicionales que hay que dedicarle para poder entenderlo a la perfección y sobre todo sacarle ese provecho que realmente representa, ¿no? Para finalizar, doctor, la participación y el honor que nos hace el tenerlo con nosotros, su recomendación para el agricultor, para el agroempresario que nos está viendo en este momento y que está dentro o está perfilado para ser candidato a utilizar técnicas de biotecnología. Sería, primero, buscar nuevas tecnologías, no tener miedo de nuevas tecnologías. Porque se temos medo, vamos estar sempre 10 anos retrasados em relação a outros países. Temos que ver México como exportador de comida igual. Então, a tecnologia é algo que está disponível. Eu recomendaria aos empresários agrícolas, porque já não há mais agricultores, somos empresários agrícolas, porque sabemos o custo da terra, o custo da água, o custo dos insumos, somos empresários. Então, para ter o máximo possível, extrair o máximo possível de nossas fincas, temos que usar a tecnologia. Então, minha recomendação seria buscar entender mais a tecnologia e ser um difusor dessa nova tecnologia aos vizinhos, aos amigos, para que México possa cumprir com sua finalidade, que é ser lá o país onde vai e se exportar muitos granos com segurança, sem nenhuma dúvida, porque México é bendecido em termos geopolíticos e geograficamente falando incluso. Então, temos que explotar isso todo. E isso todo se vê através do uso consciente de novas tecnologias. Gracias, doctor, por habernos acompañado el día de hoy. Muchas gracias por habernos acompañado con este tema tan importante. Esperamos tenerlo en una emisión más. Claro que sí, estamos a disposición con nuestros emails en la empresa, a través de teléfono, lo que sea, para que alguna duda que tengamos podamos seguir platicando. Y una hora no se puede barrar mucho en conceptos y cosas así, ¿no? Pero mi mensaje final sería eso. Hay que estar siempre de acuerdo con la nueva tecnología. Excelente. Muy bien. Muchas gracias. Lo dijo puntualmente el doctor Afonso Monteiro, director de Innovación y Desarrollo de Productos del Centro de Investigaciones Novacem. Ahí está, les dejaremos sus datos. Nosotros terminamos nuestra emisión por el día de hoy. Estamos muy contentos por habernos acompañado. Gracias por habernos acompañado. Los esperamos el próximo martes en una emisión más de su programa Bases, en punto a las 12. Recuerden que tenemos una cita. Mi nombre es Josué Figueroa y recuerden, hablar de inocuidad siempre es oportuno. Nos vemos a la próxima.